Bem-vindo a mais um Clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber para o Clipe do Gutenberg o executivo Wilson Loesch Jr., que durante anos foi diretor de tecnologia da empresa Cargill Agrícola para a América Latina. O Wilson é formado em administração de empresas em nível de MBA. Ele tem um curso de graduação em tecnologia pela Universidade Mackenzie, além de inúmeros cursos de desenvolvimento gerencial. Ele é fluente em inglês e espanhol e trabalhou nos Estados Unidos, no escritório central da Cargill, durante 2 anos. Bem-vindo ao programa, ao Clipe do Gutenberg. Obrigado. Estou bem contente de estar participando desse clipe junto com vocês aqui. É o meu prazer. Então, como você sabe, estes nossos clipes, eles objetivam apresentar executivos para o mercado de trabalho. Essa é uma forma que a Gutenberg Consultores encontrou de agregar valor aos projetos de transição de carreira, também conhecido como recolocação ou outplacement. E, na verdade, esses clipes têm sido bem aceitos pelas empresas e pelos indivíduos que nos acompanham e que nos veem semanalmente. Portanto, é um prazer enorme, vou repetir, receber para este clipe o executivo Wilson Loesch. Vou fazer a você, como costumo fazer todas as semanas, a outros profissionais, 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: você é, inegavelmente, um executivo bem-sucedido na área de TI. Você foi diretor para a América Latina da maior empresa de alimentos do mundo, a Cargill, como já declinei. E, naturalmente, você tem uma vasta experiência na condução de projetos complexos, de projetos de alto vulto de investimento, entre outras questões. Então, nesse instante, eu gostaria de fazer a você a seguinte pergunta. Na sua visão, como profissional da área de TI, quais são os problemas mais difíceis nos dias atuais que um executivo em seu nível encontra? Eu diria que no nível de CIO, um CIO hoje de uma grande empresa, ele tem alguns pontos que ele tem que seguir, ou que são os maiores desafios da carreira. A primeira delas é ter uma governança forte dentro da área de TI. Eu acredito que uma governança forte inclui todos os negócios participando das decisões de IT, para que você tenha uma maior transparência dentro disso. Porque se você, a área de IT só existe porque os negócios existem. Então, se você não consegue ter uma governança com a participação dos negócios, você não consegue fazer com que a empresa gaste ou a empresa invista o capital necessário ou o capital no lugar correto dentro dela. Um outro ponto é a parte de segurança de informação. Hoje em dia, a segurança de informação, ao meu ponto de vista, ainda é muito fraca dentro das empresas. As empresas deveriam investir um pouco mais dentro da segurança de informação para poder proteger, porque o acesso a essas informações é muito importante para dentro das empresas. Ou seja, se você tem um acesso indevido às informações que você tem na empresa, você acaba perdendo a sua competitividade dentro do mercado. Um outro ponto é onde investir melhor o dinheiro da empresa. O que significa isso? Significa você controlar os seus projetos ou portfólio de projetos de uma maneira adequada. Somente dessa forma você consegue fazer com que o dinheiro investido da empresa seja feito onde melhor o retorno está. Então, não adianta você simplesmente investir dentro da área de informática por investir. Você tem que investir onde o retorno é maior, onde você vê que a empresa pode melhorar com esse investimento. Então, dessa forma, concluindo a minha resposta, são 3 coisas. Uma governança forte na área de TI, para que você tenha transparência dos seus custos, transparência do que você está fazendo. Isso significa que você tem que ter métricas bem definidas e bem, vamos dizer assim, estabelecidas para você medir o nível de performance. O segundo é a parte de
segurança na informação, onde você tem, e o terceiro é você ter condições de montar um time de alta performance, porque somente dessa forma, com um time performando bem, buscando inovação para resolução de problemas, buscando novas tecnologias no mercado para ajudar a empresa. Dessa forma, eu vejo hoje isso que eu vejo hoje como sendo os maiores desafios da área de tecnologia e, consequentemente, de um CIO. É isso mesmo. Muito bem, eu agora gostaria de fazer uma segunda pergunta. Como eu já disse anteriormente, você empreendeu uma carreira muito bem sucedida na Cargill. Você é um profissional oriundo do interior do estado de São Paulo, sua mãe foi diretora de escola, o seu pai trabalhou na rede ferroviária, você durante um tempo você foi um esportista na área de natação, você foi campeão paulista de natação e depois então ingressou nessa área de tecnologia e ocupou a posição mais elevada em nível de América Latina de uma empresa desse porte. Eu gostaria que você passasse para aqueles que nos veem, que nos escutam, quais são os fatores que contribuíram para o seu sucesso ou o sucesso de sua carreira? Eu diria que o primeiro deles é disciplina e organização. Eu creio que o que a natação me trouxe, o próprio ensinamento da minha família, o que trouxe foi a disciplina dentro de qualquer atividade que eu iria fazer, né? O segundo ponto que eu vejo é você entregar os resultados. E os resultados eles têm que ser entregues sempre acima do esperado. Então, se você entrega um resultado igual ao que era esperado, você não tem uma carreira, você não progride dentro de uma empresa. O que você tem que ter é entregar aquilo acima do que você espera, acima do que é esperado por parte de você. O terceiro ponto é o relacionamento e capacidade de resolver problemas complexos, porque é isso que uma organização espera de você. Espera que você tenha um relacionamento bom, que você consiga tramitar em qualquer nível, então isso eu sempre fui bem sucedido, junto com meus pares, com as pessoas que trabalhavam comigo e principalmente para as pessoas que trabalhavam acima de mim, de CEO, de CFO. Então, esse relacionamento sempre foi muito bem, eu sempre cuidei muito bem desses relacionamentos, porque eu creio que dessa forma você consegue resolver os problemas complexos assim que eles aparecem. O terceiro ponto é você conseguir montar times de alta performance. Então você extrair ao máximo das pessoas, mas extrair ao máximo não significa fazer com que elas trabalhem ininterruptamente ou todos os dias até tarde. Sim, trabalhar de uma maneira motivada para dar os melhores resultados para aquele time. Então eu creio que isso que sempre parou na minha carreira, ou seja, definir esses três pontos que eu coloquei anteriormente. Além disso, eu aproveitei as oportunidades que a Cargill, que a empresa ou que a vida me deu. E não só fiquei esperando com que elas aparecessem, algumas delas apareceram, mas outras eu busquei dentro da minha carreira. Ou seja, eu fui atrás, se tinha uma oportunidade, se tinha o que fazer, não somente dentro da Cargill, como fora também, para me desenvolver profissionalmente. E esta é, na verdade, uma grande lição para todos nós. Muitas vezes nós não enxergamos as oportunidades, mas elas existem. Elas estão lá. Então eu tenho de ter a sabedoria de detectá-las, ou pelo menos de criá-las de tal forma que possamos avançar em nossa carreira. Isso é um ponto extremamente importante. Existe outro ponto aqui que o Wilson, eu acho que se esqueceu de mencionar, que eu gostaria de adicionar às palavras dele, é que o Wilson é um profissional extremamente atualizado. Ao longo de sua vida ele fez inúmeros cursos e sempre procurou se manter no topo da tecnologia. Isso é extremamente importante em sua área de trabalho. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. E a pergunta é, você poderia dizer para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quais são as principais atividades ou responsabilidades de um Chief Executive Officer nos dias atuais? As principais responsabilidades de um CIO são justamente você conseguir manter a área de informática atualizada e de uma maneira que trabalhe em conjunto com os negócios dentro de uma empresa.
Então, por isso que eu já mencionei anteriormente que a parte de governança é muito importante, porque a governança, uma área de tecnologia dentro da empresa, ela deve ser não somente atualizada, mas estar em linha com o que os negócios querem. Então, por exemplo, as minhas responsabilidades dentro da América Latina, elas tinham, por exemplo, aproximadamente entre 40 e 45 pessoas, dependendo da época, internas, ou seja, funcionários da empresa que trabalhavam com mim, mais todos os terceiros, porque as áreas de aplicações e infraestrutura, nós trabalhávamos com empresas grandes para prover esse serviço para a gente, como por exemplo na área de infraestrutura nós tínhamos a TCS e na área de aplicações a gente tinha o Wipro, são duas indianas com as quais eu tive que me relacionar para poder conseguir ter o nível de suporte que nós precisamos dentro de uma empresa desse porte. Então, as responsabilidades de um CIO, elas vão desde a parte de governança até a parte de montagem de times de alta performance, o gerenciamento dessas empresas de outsourcing, porque hoje isso é uma realidade dentro do nosso mercado. Essas empresas, elas estão aí para ficar, elas não vão sair, você tem que aprender a se relacionar, isso foi o que eu fiz durante os últimos anos, aprender a se relacionar, aprender a extrair o máximo dessas empresas numa parceria para você poder ter o serviço sendo prestado de uma maneira adequada, além do time, de você manter um time sempre aberto às inovações, às melhorias, às inovações tecnológicas, o que vem no mercado. Não somente você sai uma coisa nova, você tem que usar, você tem que ver se aquilo faz sentido para a empresa, se aquilo vai trazer o benefício. Muitas vezes é melhor você esperar aquela tecnologia amadurecer antes de poder usar, e outras vezes não, você tem que sair utilizando, porque isso vai trazer um diferencial para você no mercado. Diferencial para você, que eu digo, diferencial para a empresa, sempre pensando na empresa. E é interessante frisar que a Cargill é uma empresa extremamente exigente com os seus profissionais. Eu trabalho para a Cargill há vários anos e eu confesso que a Cargill é uma empresa extremamente ética, uma empresa de executivos preparados. Ela investe em seus recursos humanos e certamente é também uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas antes mesmo de começar a trabalhar para a Cargill, eu li a história da empresa desde o seu primeiro ano de funcionamento, que é um livro com quase 800 páginas. Na verdade, é um livro para quem gosta de ler. Então eu tenho autoridade, não porque trabalho para a Cargill, mas porque eu estudo e acompanho esta empresa. É uma empresa de primeira classe. E se você for um indivíduo preparado, se você for um elemento que verdadeiramente gosta de uma empresa ética, que tem uma reputação limada, eu sugiro que você aborde a Cargill. E quem sabe talvez você tenha uma carreira brilhante e bem-sucedida, como teve aqui o nosso convidado, o Wilson Loes. Muito bem. E a última pergunta para nós fecharmos esse nosso clipe. Falando diretamente para aquelas pessoas que estão nos vendo e nos escutando, o que é que você, como diretor de TI, tem a oferecer uma empresa nos dias atuais, ou no presente momento? Eu diria que o que eu tenho a oferecer para as empresas, primeiro, é o comprometimento com os resultados da empresa. Então isso para mim é tudo. Eu não quero simplesmente chegar e trabalhar, eu quero me comprometer que o meu trabalho ele vai trazer benefícios, vai trazer resultados a pequeno, médio ou longo prazo para dentro da empresa. Por quê? Porque o que eu pretendo fazer com relação a isso? Primeiro, como eu já disse, criar uma governança, criar um relacionamento com os negócios, porque isso não existe. Segundo, manter ou melhorar o time que hoje existe dentro da empresa, porque são profissionais competentes, são profissionais que podem realizar o trabalho e por isso eu creio que você criando um time de alta performance ou você melhorando a performance de um time através de métricas bem definidas para que você possa, porque se você não mede, você não tem como saber se está indo bem ou se está indo mal. Então para mim a parte de métrica é muito importante, de você definir
e mostrar os seus resultados. O outro ponto é um planejamento estratégico para a área de TI, sempre muito alinhado com a estratégia dos negócios. Então, o que significa isso? Você usa como base a estratégia dos negócios de crescimento, ou mesmo de redução, o que tem, e você faz em cima disso o seu plano de TI, para que você possa trabalhar sempre alinhado com isso. Então, eu creio que você tendo uma governança, um plano de TI, e você tendo um time motivado, um time de alta performance, comprometido com os resultados, e não simplesmente investir por investir, isso é o que eu posso levar, é o que eu posso agregar para uma empresa. Por quê? Porque com base nisso você vai conseguir melhorar os seus processos, reduzir os seus custos, investir na maneira correta o dinheiro que está sendo investido em IT e, além de tudo, ter um time motivado para poder entregar o melhor para que a empresa cresça. Muito bom. Então, se a sua empresa está procurando um executivo para gerenciar, para dirigir um departamento de TI, quer em nível nacional ou nível América Latina, eu sugiro que você chame para uma entrevista o executivo Wilson. Eu posso assegurar que ele é um profissional extremamente preparado do ponto de vista acadêmico e também tem uma consolidada experiência na gestão de um departamento tão importante nos dias atuais para uma empresa. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, pela sua participação no Clipe do Gutenberg. Eu que agradeço, muito obrigado e tenham todos um bom dia. E eu também gostaria de dizer para você, se você desejar, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br ou então visite semanalmente o site www.gutenberg.com.br e lá você encontrará artigos que publico semanalmente, bem como também notícias em geral. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!